Vai, hoje és tu a Pá, cantar a Casa Tricolor. é assim, a cantar a casa tricolor. Sei lá, mas isto não começa contigo a cantar. É uma Casa Tricolor, com certeza. Bem-vindo a esta casa, hoje no episódio 4 da segunda época já. Esta casa que hoje está mais vazia que nunca. É um feito, mas pronto. Não, mas Podemos dizer que faltam os nossos colegas, o Pedro, o Paulo, o Miguel e o Tiago. Cada um tem os seus afazeres, uns profissionais, outros amadores e outros apenas, olha, foram enganados à última da hora. E estamos aqui, o Gonçalo e eu, vamos comentar um pouco sobre a atualidade. atividade tricolor, a atualidade de tricolor, que também não há muito a comentar a nível de equipa sénior, uma vez que não houve jogo este fim de semana por causa de problemas com o plantel a nível de Covid, e também no próximo fim de semana, como sabem, não há jornada da segunda Liga devido às seleções. Então vamos aqui buscar alguns assuntos. Podemos falar, por exemplo, para começar, sobre até que ponto é que esta paragem, à terceira jornada, ao final de 3 jogos, uma paragem de 15 dias forçada e que teoricamente não podes nem treinar, nem jogar qualquer tipo de amigável de preparação com outra equipa, até que ponto é que isso será mau ou bom? Que, na minha opinião, digo já que parece-me mais que seja mau do que bom. Olha, Não sei. O que é que tu depende do achas? ponto de vista, porque infelizmente temos que parar após a primeira vitória. Isso é que é uma tristeza, porque a equipa supostamente agora vinha com um balancinho motivacional antes de ir para Coimbra. Mas por outro lado, eu lembro-me na época passada, por causa do vírus, vários jogos foram adiados e Sim, lembro que quase todo o campeonato, ou a grande maioria, a grande parte do campeonato, nós tivemos em primeiro com jogos a mais. E aquilo, pelo menos do meu lado, aquilo estava-me a enervar imenso, porque matematicamente era sempre possível o Sporting B, o Oriental Dragon apanhar-nos, ao início era o Rato de Peixe, podia apanhar toda a gente, e eu lembro-me que isso irritava-me horrores, mas agora com o jogo a menos e olhar para a classificação, que está bem que ainda estamos no início, mas por exemplo, olhar para a classificação, que temos um jogo a menos que toda a gente e continuamos acima da linha da água, entre aspas, tranquilos, com uma vitória a mais do que os outros, 3 pontos a mais, dá-me aquele lentezinho, aquele conforto que assim, em relação ao que dizes da vitória, ganhaste este jogo e agora, pronto, podia ser um fator de motivação para ir fazer um bom jogo a Coimbra. Claro, isso nunca vamos ficar a saber. O que eu penso é que estamos no início da época e precisamos de ganhar mais ritmo, não é? E então acho que uma paragem, também não sou nenhum entendido na matéria a nível do que são as preparações de início da época, mas parece-me que se estivéssemos não sei, na jornada 9, 10, se calhar já seria diferente. Agora, com 3 jornadas disputadas e ficar 15 dias, porque também tivemos a questão de Covid mais as seleções, porque senão era apenas uma semana, não é? Não sei, parece-me que podes ficar um pouco, não é perder o comboio, mas ficar um pouco atrasada em relação ao ritmo que as outras equipas possam ter, porque eles também não vão jogar este fim de semana, mas certamente todas as equipas vão fazer treinos e vão fazer jogos amigáveis, e nós podemos ficar um pouco atrás digamos, neste comboio de preparação. mas nós também, porque o último jogo foi dia 20 ou 21, deixa eu ver aqui, 21, no sábado. Esta história do surto saiu para aí na segunda ou na terça. Portanto, dia 25. Sim, foi logo a seguir. Dia 25, a jornada passada não jogámos. Portanto, Uhum. este fim de semana já devemos poder jogar. Hoje em dia já se sabe que o vírus, passado 6 ou 7 dias, já se sabe se está positivo ou negativo. Por isso Pois também às vezes os não. amigáveis não se divulgam, não é? E a gente às vezes também não Sim, acaba por isso é não se outra. inteirar, ou só em Isto tem cima de da haver. hora é que das conta, não é? Vai haver, de certeza. Assim, Vão passar 15 dias, portanto não há problema nenhum. sim. Se fizermos um jogo, aí já a coisa muda. Agora, se realmente estamos parados 15 dias, a mim parece-me mal. Em relação ao campeonato, pronto, o que tu estavas a dizer é verdade. Com apenas 4 pontos, não é? E com um jogo a menos, tirando a Académica, evidentemente,
Estamos em 13º de 18, estamos a 4 pontos por cima da linha d'água, porque existem também 3 equipas com apenas um ponto, que é nomeadamente a Académica, Farense e o Vila Franquense. Inclusive no Farense já tiveste chicotada psicológica, que era o que a gente estava já a comentar também que poderia acontecer pelos ares que pairavam sobre o nosso clube, que se não tivesses ganho ao Farense, se calhar pronto, também podia estar numa situação idêntica. De momento a casa está... Sim, a casa neste momento foi, pronto, está-se a aguentar, salvou-se a coisa, e como agora não jogamos, evidentemente que agora não vai acontecer nada, e vamos a ver os próximos resultados. É importante continuar a somar, que é para que de uma forma prematura ou não aconteçam essas chicotadas psicológicas, que também no fundo, como adepto de futebol e agora não pensando no meu clube e nos resultados, é um bocado triste que um clube ao final de 3 ou 4 jornadas já esteja a despedir o treinador. Mas normalmente, eu não sei qual é o segundo caso, sei que um foi o Farense, o outro foi quem? O Vila Franquense? Eu sei que houve 2 casos já. Sinceramente não me lembro quem foi o primeiro. Eu sei que houve 2 casos. Poderia ser o Vila Franquense. Normalmente, neste caso são os 2 últimos. Mas normalmente quando isso acontece são casos de treinadores que já vêm da época passada, como o Rui Santos. Ele perdesse 3 ou 4 jornadas consecutivas, logo ao início, de certeza que ia de vela. Yeah. E também está cá há pouco tempo, mas já vinha da época passada, por isso. E tu consegues mais ou menos ver se vai resultar ou não. Repara que o início da época que estavas a falar que nós temos 4 pontos, que estamos com jogamentos e que estamos acima da linha d'água, também o início da época, pronto, é um pouco assim, muito subjetivo estar a falar. Tu, por exemplo, tens 2 candidatos a subir, que é a Académica e o Farense, com um ponto apenas nos últimos lugares. E o Porto B, que auto-intitulava-se como e aqui ia ser campeão, lutar pelo título, está ali. Está a meio. Está a nada, está com uma vitória como nós, tem mais um ponto. Sim. Também tem mais e um então, jogo. Aqui parece que o Rio Ave, sim, que é a equipa grande, não é? A equipa que está melhor preparada e que está a jogar melhor e que, até pelas vitórias que está a conseguir, é uma equipa que tem bastantes golos já marcados. Eu nem percebi como é que eles desceram divisão, porque eles tinham uma boa equipa. Sim, foi um pouco estranho. Foi estranho, até porque vinham de uma época bastante boa, inclusive com uma boa participação das competições europeias. Isso é sempre aquilo que a gente depois também costumamos comentar. Jogar nas competições europeias é bom ou não, ou se passa uma fatura tão elevada, não é? Pronto, mais de um clube, pronto, teve que pagar essa fatura bem alta. Nós próprios, quando jogamos as competições europeias da Taça das Taças, neste caso, também descemos. Mas isso, pronto, de momento não é uma coisa que nos preocupe, estamos muito longe disso. Esperemos que saia algumas notícias até o final da semana, a ver se temos retoma dos treinos e jogar, porque acho que vai ser mal. Eles precisam de competição de treinos, de certeza que eles têm via Zoom, ou têm um plano de treinos para fazer em casa, ou até podem estar a trabalhar por bolhas, se for como no ano passado havia jogadores a viverem juntos. Sim, é verdade. Não sei como é que é este nível da segunda liga, mas certamente são muito mais profissionalizado tudo, não é? Agora que eu ia-te comentar, porque eu não estava muito a par da equipa B, só vi que jogaram um jogo de torneio com o Atlético de Malveira, mas nem sei exatamente em que contornos é que isso foi, nem sei essa equipa B, que nível é que tem de preparação. Foi um troféu chamado Júlio Machado. Creio, não tenho a certeza, creio que fosse alguém importante no Atlético da Malveira, porque eu fui à página deles e havia muita gente a dizer merecido homenagem. Sim. E nós jogámos, era um torneio com 4 equipas, nós jogámos com o Atlético da Malveira B, ganhámos 6-0, que é uma equipa do mesmo nível que nós, do mesmo escalão que nós. Sim. Depois jogámos com o Atlético da Malveira principal, a equipa principal, que é duas divisões acima, ganhou 7-0 ao Bocal. 7-0 ao Bocal, que também é da nossa divisão. E entretanto na final sei que ficou 2-2, sei que tivemos a perder 2-1, sei também que os 2 golos deles foram de penalti. E eu vi que, segundo a malta que esteve lá, diz que o segundo foi um bocado duvidoso, mas pronto, passou.
E depois em penaltis perdemos 5-4. A equipa, vejo lá alguns nomes do ano passado, e vejo fotos, que vi fotos também de alguns jogadores do ano passado, não da equipa B. Da equipa B vi o Diogo Santos, o guarda-redes, o Henrique, o Casemiro, o Raul, que era sub-21, mas também andava nas B de vez em quando. Também vi quem? Vi o Falcão, que era sub-21. Portanto, aquilo deve basear-se de Bs poucos, mas mais sub-21 talvez. E novas contratações, que eu vi também, já encontrei online pelo menos 3 jogadores que assinaram pela equipa, pelo Estrela Amador, mas que vai para a equipa B. Depois, eu não sei até que ponto será como no ano passado, que muitos vão à sub-21, os do sub-21 vão para a B e ajudam-se ali mutuamente. Mas pelo calendário, aquilo vai calhar mais ou menos jogos nos mesmos dias, portanto não pode ser tão evidente como no ano passado, nem épocas inteiras com um gajo a fazer as duas equipas num fim de semana, como aconteceu no ano passado. No ano passado tu tinhas o João Costa, que por acaso marcou este fim de semana já pelo Lourdes, já se estreou. Tinhas o João Costa e tinhas o Henry também, o Casemiro, o Diogo Gomes. Havia vários que jogavam nas duas equipas no mesmo fim de semana. O Telmo, o Murilo. Mas, por exemplo, esta equipa B que jogou agora este troféu, que preparação é que tinham? Há quanto tempo eles estavam começaram a a treinar treinar? na semana daquele troféu José Gomes, que foi a equipa B com a equipa A. E isto já foi há mais de um mês. Por isso eles já têm alguma preparação. Claro que eu não sei, eu sei que houve o jogo da equipa A contra a equipa B, que já foi, como tu dizes, há muito tempo, até porque nós já devíamos ter 4 jogos para o campeonato. Pronto, hoje já devíamos ter somado 4 jogos, que é um mês. Por isso já devemos estar a falar para aí um mês e meio ou quase um mês e meio. Essa equipa A contra a equipa B já faz quase um mês e meio. Já foi. Tens razão. Então, eu não sabia como é que estava a preparação a decorrer, porque essa equipa B, que vai jogar no campeonato, evidentemente, da Distrital, da terceira divisão outra vez, esse campeonato não deve começar até final de setembro. Ou até Começa dia início de 19. outubro. 19 de setembro? O campeonato e a taça sub-21 da AFL começam a dia 19, os dois, e tu tens no calendário do Estrelista, na agenda partilhada que tu acabaste de fazer o download. Sim, agora o que acabei de instalar, sim. Ainda não tive tempo para analisar. Não, mas olha, a equipa B já teve. Perdeu Essa 2-1 agenda podia ficar patenteada e ser vendida a todas as pessoas que nos estão a ouvir por uma módica quantia de um euro. Um corato. Um corato, não, porque vai chegar aqui já frio. Não, mas para quem estiver a ouvir, agenda partilhada, tens tudo no telemóvel, os jogos das equipas, atualizada ao momento. E tem equipa A, B e sub-21. Mas não, porque depois vai ser uma grande confusão e ocupa a agenda toda. Futuramente está-se a trabalhar num alarme para cada gol do Estrela saltar um aviso. Eu posso, vocês já pensam nisso, mas depois já há jogos que eu não vou estar a ver isso, por isso não posso não estar a ver. Mas olha, é sempre a questão, quando tens projetos que tu pensas, quando chega às férias ou um fim de semana, por exemplo, este fim de semana estive fora, o seguinte que vem agora também vou estar fora. Por acaso não, o futebol não atrapalhou, mas às vezes calha, não é? Olha, na semana passada não pude vir ao podcast também, que andava a laurear a bebida. A equipa B jogaram com a equipa principal, perderam 2-1. Ganharam 7-0 ao Loures B. Ganharam 2-1 ao Casa Pia Sub-19. Perderam 3-1 com o Pedro Pinheiro, que são 2 divisões acima, ou 3. Sim, é da primeira, não. É da primeira ou do campeonato? O Pedro Pinheiro é do... Olha, agora já me fazes duvidar. O Pedro Pinheiro perderam 3-1. Depois ganharam 4-0 ao Sub-21 do Estrela. Depois foi o 6-0 com o Atlético Malveira B e depois o 2-2 com a equipa A. Portanto, é promissor. E é tal coisa. Agora não tem hipótese. Já no ano passado não deveriam ter tido outra desculpa se não ser campeões, nem sequer a subir. Claro, evidentemente que já estamos atrasados um ano. E agora ainda mais. Senão, eu não sei, mas eu acho que se não subirem mais vale acabar com aquilo. Já estamos com tanta diferença entre a equipa principal e é que são 7 escalões ou 6 escalões, acho eu. Não sei se compensa ter uma equipa. Vais por malta a treinar ou a ganhar ritmo num distrital, num última distrital. É complicado. Empatar 2-2 com uma equipa de duas divisões acima não é mau. Embora já nos anos anteriores, até ainda no tempo que éramos só CDE,
O Tu não te Estrela lembras que o ganha. Damaense? É isso, empatou com o Damiense, depois ganhou em penaltis, uma coisa assim. Eu Ah, acho que as divisões na Distrital não são assim tão diferentes. A única coisa é que como só sobe 1 ou 2 e desce 1 ou 2, andamos sempre nisto. Eu penso que acontece uma coisa. Uma competição é competição. Jogos de treino, ou troféus, ou torneios, como quiser chamar, é outra coisa, né? E quando chegam esses torneios de pré-época, aí eu acho que, primeiro, a gente não sabe se a equipa de um escalão superior está a jogar com toda a carne ali no assador, né? Ou se está a jogar desfalcada num misto A e B, ou simplesmente não está a matar-se aí, né? Porque está a preparar-se, né? Não está para ganhar pontos. Um torneio, até podes dizer, epá, pronto, há uma taça em jogo e ainda pode haver algum aliciente, mas quando é mesmo um amigável que não conta para mais do que um treino, às vezes é um bocado aquela coisa, não se nota as diferenças entre a primeira e segunda, ou a primeira e a terceira até. E sobretudo porque nós, teoricamente, somos um de terceira, mas forte, com plantel de segunda ou primeira mesmo, né? Pelo que dizem. Pá, aconteceu agora aqui uma coisa estranha no 0-0, que eu ainda não investiguei a fundo, que é o Estrela era dia 15 com a Académica, às Sim, 13 e uma meia da tarde. quarta-feira. Às 13 e meia da Sim, tarde. Mas estou a ver agora isso mesmo. mudaram para dia 16 à noite e o Rio Ave Certo. é dia 10 à noite, sábado. Não, sexta à noite. Por isso só tenho que ir Dia confirmar ao 10, site da Liga. dia 10 é sábado, porque o 11 de setembro é feriado aqui e é sábado. É. Dia 10 é sexta, desculpa. Não, já Não confirmei. Está sabia. aqui no site da Liga. Sim. Estou a ver agora o site da Liga. O Estrela passou para dia 16 às 8h15, adiou um dia Uhum. e passou à noite. E a jornada 5 já tem Sport TV+, canal aberto. Estrela da Amadora, Os dois, 8h15, Rio Ave às 8h15. os dois E à mesma depois, hora, yeah, um o dia outro não 10 e o está. outro dia 16. Pronto. E os Dia dois 5 já está. na Sport, os dois na Sport TV. Yeah, a Digo, quinta na jornada Sport TV finalmente Plus. tem data e hora. Sim, então temos. Primeiro vamos jogar com o Rio Ave, sexta-feira, dia 10, às 8 Para e um mim vai quarto da ser a noite, na prova de Sport fogo. TV em canal aberto. Em casa deve ser um Em grande canal jogo. aberto. Canal aberto. E depois na quinta-feira, à mesma hora também, às 8 e um quarto, vamos a Coimbra, também em canal aberto da Sport TV. Ainda bem que E 3 antecipa. dias mais tarde, em princípio, 3 dias mais tarde, recebes o Varzim. Mas isso se Não, calhar também. vais à Póvoa, desculpa. Se calhar aí alteram também. Mas Uhum. boas notícias, porque com Rio Ave deve ser uma estafa do caraças. E depois ir a Coimbra passar 2 dias, assim sempre está a 4 dias ou 5. Sim, Não, 6. sim, tens 6 dias de diferença. Sempre é melhorzito. Epá, olhando a classificação, vale o que vale, porque são 3 jogos disputados, mas Isso é o à Rio Ave. partida podes ganhar a Académica. Agora o Rio Ave pode ser que Em seja um pouco casa? aquela coisa de quando nós jogámos com o Farense para a taça, que havia o desnível de 2 divisões, que parecia, pronto, impossível, e ganharam por 2-0. Às vezes faz um grande jogo contra uma equipa, pronto, Mas realmente o melhor da terceira com o pior da primeira dá 2 equipas de segunda. Por isso é equilibrado. dá empate, né? Eu, entretanto, aqui não quero estar a adiantar-me, porque ainda falta muito tempo, mas, por exemplo, depois voltaremos a falar nisto com mais calma, mas pontuar com o Rio Ave é positivo. Pois é, pois é. Mas isso ainda há de vir. Mas para mim o Rio Ave, Sim, sim. ainda antes de começar a saber os primeiros resultados, para mim o Rio Ave era o favorito. Ah, E o Porto B, apesar de porque ser eu em lembro. casa, né? E o Porto B, porque eu vi uma reportagem, se não me engano, foi no Canal 11, na altura. Logo, ainda antes, pouco antes do início do campeonato, na altura que o Zé Pedro foi para lá, coisa assim. Sim, E sim. lembro-me que era uma euforia, eles com o Silvestre Farela e a dizerem que este ano era para ser campeão ali. Epá, é certo que eles roubam pontos, porque jogam e ganham e roubam de pontos. Mas Sim, por sim, outro sim. lado também é aquele adversário que não tens que te preocupar muito a nível de classificação. É mais a questão de, quando jogas contra eles, Pois, não somas, porque eles ganham-te, e não somas pontos. Mas a nível de classificação, não há pois, problema. mas isso é que é preocupante. Se eles ganharem a todos, não há problema, não afeta. Agora, ganharem só a metade, que é o caso, em 4 jogos tem uma vitória. Ah, tu repara que até pode, imagina que ficar o Benfica e o Porto, os Bs, nos primeiros 2 lugares, e acaba por subir o terceiro e quarto lugar. E o quinto que vai a playoff. Eu não sei se este ano existe É. isso. O terceiro e É? o antepenúltimo tem playoff.
Ok, é tal como também existe o playoff de despromoção do Exato, antepenúltimo, não é? foi igual, o ano passado aconteceu isso. Né? Uhum. Para descer não me lembro, mas para subir houve também, que era o Aroca com o Vizela. Não, Hum. Rio Ave com o Aroca ou com o Vizela? Rio Ave Vizela? O Não Aroca me tem que lembro, divisão. sinceramente. Pronto, ano O passado Arouca o está na playoff primeira, foi, meu. ano passado o playoff foi o Rio Ave com o Aroca ou com o Vizela e depois o Rio O Ave Arouca está na levou. primeira. Sim. Yeah, mas o Rio Ave apanhou uma porrada dessa gente toda e acabou por descer. O Yeah. terceiro lugar, playoff de promoção, antepenúltimo lugar, Sim, playoff de da promoção. primeira. E sobre o que estamos a falar do ano passado também é fácil. Mudando aqui a temporada, o ano passado foi o Arouca que ficou em terceiro Então foi o e que Aroca Rio jogou Ave. contra Ganhou Arouca 3-0 Rio Ave. e ganhou 3-0 no primeiro jogo. Sim. O Estrela, se ganhar o jogo que tem atraso, salta para quinto, a 2 pontos do segundo É. e a 3 do primeiro. É que é só pena é que primeiro temos o Rio Ave. Não, mas logo se vê. Para a semana falamos sobre isso, mas eu acho que é possível. Em casa é possível. O estádio bem composto, agora já pode Em ir casa 50%. tens. Tem a chatice dos Agora testes. 50. E uma Mas coisa, esses 50% é sempre a dúvida que eu tenho. É sobre a lotação total ou sobre as Não, bancadas que o clube decide abrir? temos a lotação total, não estão abertas, não dá jeito, não vale a pena. Mas Mas eu vou temos querer dizer, 10 por mil, exemplo, é 10 mil e qualquer coisa lugares. Por pronto. isso é que nós podemos E ter até tínhamos, 3 e mil. tínhamos. Ok, é o que eu ia perguntar. Qual é? Não é 3 aquela mil e qualquer história dos coisa. 999. Esquece os É 999. 3 mil e qualquer A coisa. lotação. Ok. Só que, como no primeiro jogo foram 300 pessoas, ninguém quis Sim, fazer sim, sim. testes e mostrar certificados e não sei o quê, Yeah. então acharam por bem que não valia a pena. Para que é que tem aquilo tudo aberto? Tudo aberto não, Então que não tinha pronto. tudo, mas dava 3 mil e tal lugares, o que era. Então agora baixaram para 999, mas o último já foi acima de Yeah. 800. Por isso, não sei. E a magia que se continua a mandar tanta gente, qualquer dia Vamos ver. é preciso o estádio todo só para a magia. Sobre a magia, sobre a lotação ainda do estádio, aquele setor, o topo sul, 102 lugares, é por causa da restrição ou é o que aquela bancada pode ter de gente? Ah, não faço ideia, não faço ideia. Eu penso que é 33% daquela bancada, acho eu. Aquela É bancada capaz. Aquilo está cabe, pequenino a cabe bancada. muito mais de 100. Sim, está pequeno, mas é ainda de Mas não ponta a cabem ponta. 300. Não cabem 300, cabem mais. Eu acho que cabe. Não sei quantas pessoas podem caber ali. Pensa também que é uma coisa diferente da bancada tradicional, com as cadeiras, as pessoas estão sentadas e que ocupa mais espaço. Mas A eles cadeira em também, si ocupa mais espaço. Não eu é? acho que não precisam de mais espaço. E aquilo, por acaso, eu até gosto de os ver ali porque faz eco na parede e aquilo faz Sim, um faz barulho do muito caraças. eco. Mas Sim, em último caso eles também podem ir para a superior. Ninguém está fechada para já, só aquele cantinho. Ah, não, mas depois ficam com ligação aos adeptos visitantes. Espera aí, não dá. sim. Não, Não é porque que achas aquela chatice? superior, a superior central é tudo junto. Aquilo não tem nenhuma, ou não tinha Tem uma nenhuma rede a redezinha. dividir os setores. Tinha, no final tinha. Hum. Mas olha, Mas eu acho que aquela bancada do bingo, o topo sul, a bancada da baliza grande, cabe se estavam 150 no último jogo, é uma questão de olhar quanto espaço é que havia livre e eu penso que tranquilamente, entre 400 e 500 pessoas. yeah. Por isso é que eu digo aquilo, cabe ainda lá muita gente. E agora com os 50% e com o pessoal a querer ir ao estádio contra o Rio Ave, que é um jogo grande, e já acabou o período de férias, já vamos estar a meio de setembro, já acredito que leve mais gente. E aí, como quase toda a gente já está vacinada, eles também baixam mostrar o certificado, já não há aquela chatice toda a gente que ir a correr para a farmácia na véspera. Na temporada passada do Sou Estrelista tivemos aqui o Marco Fernandes e que disse que, claro, o sonho era, bom, entre vários sonhos que ele tem, imagino que tem muitos, um deles era ver aquela bancada cheia com a magia. Na altura eles ainda não E iam está para a lá, até encaminhar-se porque para não isso. havia futebol na época passada. Claro, e se os resultados acompanharem também, pronto. Eu, eu, Se, eu, se as coisas eu- forem facilitadas, eu penso que sim. tu tiveste metido em grupos organizados, portanto deves saber melhor que eu, mas eu assim que me recordo. Antigamente não funcionava assim como agora, Não, mas tão o que eu quero dizer organizado. é, eu que me recorde, e lembro de muitas claques, umas que só duraram 2 semanas, não me lembro de ver 150 pessoas organizadas. Lembro de ver mais pessoas juntas, ou essa quantidade junta, mas não me lembro de
um grupo organizado organizar 150 pessoas para ir ver a bola? Epá, do que eu posso falar de mim, não. Digo já que não. Eu antes não. Epá, os Ragazzi e algum jogo, mas claro, é um pouco aquela coisa quando Mas há um os momento, Ragazzi, neste caso, no caso da subida de divisão e isso, o jogo com o Setúbal, mas isso não é bem organizado, é um pouco as pessoas todas que se juntaram. pois, Aquilo mas é isso que eu ia propriamente, dizer. Eu eu acho, na altura tinha 16, 17 anos e juntava-me, mas eu não estava por isso é inscrito. que eu Também não funcionava como hoje em dia funcionam os por grupos. isso é que eu estou a dizer, eu muitas vezes não, mas algumas vezes juntei-me a eles, ainda do lado oposto, na central nascente, juntei-me a Sim, eles onde estava a e Brigada não era Tricolor. organizado. Eu é que tinha a minha bandeirinha, o meu cascal e ia para aquele lado, para estar ao pé Claro, o deles. que fazia eu também. Na Pronto. famosa temporada de Agora assim 92, organizado, 93, só se os linces estiveram melhores, mas mesmo assim não não sei. não acredito que antigamente, porque os lenços são anterior aos Ragazzi, não acredito que nessa altura houvesse esse tipo de controle e de organização interna de grupo, sabes? Não acredito, mas isso teria que ser alguém mais velho, como o Miguel, que é o mais velho de todos nós, O que Miguel nos estava lá, pudesse dar mais alguma tarde. ajudita sobre isso. Mas sobre os Ragazzi, eu depois, mais tarde, na Brigada Tricolor, tinha dois elementos da direção que eram, ou que tinham sido dos Ragazzi, e assim, eu lembro-me de jogos do Estrela, que sim, temporada 92, 93, sobretudo, que havia muita gente, inclusive alguma deslocação, mas, sei lá, com a Brigada Tricolor, também, por exemplo, algum jogo havia muita gente, mas não quer dizer que fosse uma constante ou que fosse um mérito, digamos, do grupo conseguir essa gente. Né? Por exemplo, sei lá, o jogo em Portimão. Estes jogos de subida, de finais da época de subida, os chamados grandes eventos, não devem ser tidos em conta, porque o que interessa seria olhar o percurso durante uma temporada e olhar como é que o grupo esteve durante a temporada. Porque, para mim, e é um pouco a tirar pedras a mim próprio, mas não tem grande mérito com alguns jogos no primeiro ano da Brigada Tricolor, nomeadamente Campo Meirense e Moreirense, já perto do final, e que estávamos ali a tentar entrar no terceiro lugar, e que consegue juntar 20, disparado. Consegue juntar 60, 50, 70 miúdos. Isso não tem. Não é isso não é o reflexo digamos, do que era o grupo. O grupo eram entre 20 a 30. Os que eram mesmo inscritos no grupo, os que iam sempre. E por exemplo, lembro do jogo em Portimão, que nós depois subimos na segunda época, em 2003. Aí nesse jogo, se calhar na bancada do Estrela havia 400 ou 500 pessoas, mas claro que não foi Pois, organizado não, pela Brigada sim. Tricolor, nem a Brigada Tricolor, que nesse dia, claro, tinha mais gente, mas se calhar tinha 50 ou 60 pessoas, é o que eu estou a dizer, Sim, não? mas essas reuniões também nós tivemos em Neuchâtel e também tivemos nas finais da taça, Claro, mas isso não é não tem nada a propriamente um ver, grupo tem nada a organizado de ver. sócios. Um grupo que está completamente isolado numa bancada específica em que os que estão lá, pá, não digo 100%, mas 80%, ou seja, pertence ao grupo, está inscrito, paga a sua cota anual ou como funcionar, neste caso é anual, e que esteja completamente identificado e assíduo desse mesmo grupo Magia Tricolor, pá, eu acho que não erramos se dissermos que nunca existiu nenhuma claque, nem tão boa, sem querer ofender ninguém, nem tão boa, nem em tão grande número. Eu Por pelo menos não me isso, recordo. E lembro-me de várias claques, incluindo o Pelotão Suicida, que é uma claque que eu acho e, que só foi um jogo ou dois. e já que eu, por exemplo, sempre fui, quando era mais jovem, bastante interessado por claques e sei o difícil que é na Amadora criar um ambiente, no estádio José Gomes, criar um ambiente que, como eles se denominam, um ambiente ultra, é bastante complicado, sempre foi toda a vida. Mas vida dos anos, ainda finais dos 80, que o Estrela estava em auge, que tinha não sei quantos milhares de sócios, como mais tarde com conquistas como da Segunda Liga, que foi mais ou menos pronto, 3 anos depois de ter ganho
a taça e 2 anos depois de participar nas competições europeias. Ou seja, havia aquela fase bastante quente do clube a nível de estar no auge e era teoricamente muito mais fácil. E nem nessa altura, pá, nem nessa altura. Mas Nunca uma houve coisa um que eu grupo noto, como hoje. uma coisa que eu noto, e eu sou sócio, aquilo funciona mesmo como uma família, mesmo malta que não se conhece muito bem, Sim. ajudam-se todos uns aos outros, fazem voluntariado no estádio, nos bombeiros, ajudam tudo e mais alguma coisa. Fazem Sim, a nível de crowdfunding participação não tem nada a ver. se for preciso para ajudar alguém. Ainda agora tive uma situação de uma seguidora que desde o início que me chega, que é uma miúda do norte, que é de Estrela, mas agora vive no norte, porque a família mudou-se para lá, que queria ver o jogo do Estrela. Pá, eles moveram-se todos, arranjaram um bilhete para a miúda, tomaram conta da miúda, ensinaram-lhe as músicas e passado 5 minutos ela sabia os cantigos todos e veio toda feliz e contente e agora diz que todos os jogos do Norte querem ver e já estava ainda ontem me perguntou, ou hoje, não, ontem perguntou-me quando é que era o dia do Varzim Estrela, já estava, pronto, é assim, é um ambiente daquilo, que é um ambiente que por acaso não... O curioso, e é uma coisa que eu gostava de ver na Amadora, não só na Magia Tricolor, que é, tu tens lá pessoas fanáticas dos outros clubes, dos chamados três grandes, Sim, mas que também são fanáticos do Estrela. eu acho que se tu E, disseste que 90% claro, tem mas é outro normal. clube, Mas eles apoiam o Estrela, apoiam a equipa da Terra, meu. Estão lá batidos sempre, fazem muito mais pelo Estrela do que alguma vez vi uma claque fazer por outros clubes. Eu nunca vi uma claque a arranjar estádios e a pintar as paredes e a isolar, a restaurar coisas antigas. Agora com o núcleo do Cuca, que é o que estão a tratar do museu, sim, no também museu. a restaurar, perdem horas naquilo, a restaurar, a pesquisar de onde é que vem aquela informação, de tudo que história é aquela. Eu não vejo ninguém a fazer isso, nenhum outro clube. Não, eu evidentemente, desde a distância, e também não tenho praticamente nenhuma relação com ninguém que esteja na magia, então conheço algumas pessoas dos tempos antigos, mas não quero também errar no que eu vou dizer, mas evidentemente que há muito mais coisas positivas a falar como grupo que é, do que possivelmente coisas não tão positivas. O que tu dizes sobre toda a vida social que existe no grupo, entre eles e também para fora do grupo, né, como questão dos bombeiros e outras coisas que eles participaram. A questão do estádio, para já, não é única, evidentemente, a nível europeu não é única. Isso em alguns países é uma prática normal. Agora, em Portugal, eu não estou já tão dentro do assunto do mundo das claques para saber se os outros clubes, e teoricamente serão clubes como o Estrela, mais humildes, não vão ser o Vitória de Guimarães, nem o Boa Vista, nem o Benfica ou o Sporting que vão ter essa situação. Não sei se em Portugal existe ou não. Também, eu acredito que não exista, pelo menos com a intensidade e a dedicação já, porque não é uma questão pontual, não foi, foi preciso vir aqui fazer 4 coisas, não é? Com meia dúzia de arranjos ou não sei o quê. Não, não. Eles mantêm já desde o início dos inícios uma persistência a nível de melhoramento e cuidar da manutenção do estádio, que evidentemente que não é fácil que encontres noutro sítio. Agora, outra coisa que tu falas, que é o fanatismo, digamos, bipolar deles, também, e aqui não é para deitar abaixo de ninguém, até porque eu basicamente estou a falar muito bem da magia, porque eu sinceramente eu acho que é de longe o melhor grupo organizado, ou o melhor claque, para mim continua a ser claques, que o Estrela já teve e provavelmente é difícil que possa num futuro ter alguma claque melhor do que esta, não é? Sabendo a dificuldade que é na Amadora. Há uma coisa, quando nós estivermos na primeira divisão, que todos acreditamos que vamos estar, e eu vivi 2 vezes. Primeiro como miúdo que se juntava nos ragazzi e mais tarde já não estou miúdo na Brigada Tricolor. Quando chegar um momento em que nós tínhamos que jogar em casa com o Sporting, com o Benfica, com o Porto, há alguns dissidentes. E oxalá eu esteja-me a enganar. Hein? Oxalá exista gente que digamos que naquele dia diga, eu sou do Benfica, eu sou do Sporting, mas
aqui na Amadora, no estádio José Gomes, apesar de estarmos a receber o Benfica ou o Sporting, que são os meus clubes, talvez de sempre, ou mais, digamos, de apoio, porque é muito mais fácil apoiar um grande que tem conquistas, e nós que tivemos também tantos anos sem equipa, não é? Mas de certeza que há gente que depois nesse dia... Isso acontecia nas outras Mas é aí anteriores claques. mas eu acho que ia ser uma minoria, sabes porquê? Porque primeiro é tal ambiente familiar e de amizade que existe ali, e depois, não é novo para eles, eles tiveram 4 ou 5 épocas na primeira divisão. Mas Há pronto, poucos, dos que estão lá, poucos, hein? de certeza que Olha, é olha assim. dos que estão na magia hoje, poucos eram do tempo da primeira divisão. Sim, mas eu não acredito, porque a malta está lá pelo divertimento, porque se eles quisessem, se fosse por isso, eles iam para os Alvalades e Luz e isso tudo ver jogos, não iam para os José Gomes e ver um jogo está claro. para o Cu Judas. Isso está claro. Mas há sempre essa coisa, quando chega a hora da verdade. Também te digo, há gente que tem uma mentalidade que é do género, pá, não, estamos em nossa casa É isso que eu e ia dizer primeiro... agora. O meu pai é da Tripeira e a minha mãe é Lagarta. E Sim, mas quando jogavam contra... na Amadora, nem que fossem perder o título, na Amadora eram estrelistas. Sim, sim. No fora eram da equipa deles. A não Sim. ser que o Estrela precisasse para não descer a divisão. Aí eram também estrelistas, mesmo que fosse nas Antas ou em Alvalade. Sim, isso eu entendo porque já passei por isso, muito, muito pequeno, mas ao cabo todos, ou quase todos, né? Tivemos outro clube, né? E depois ele faz uma transformação e deixas o outro clube maior, ou simplesmente fazes isso, que já é bastante pronto, de louvar, que é quando estamos na nossa casa e jogamos contra um grande, pá, pelo menos aqui na nossa casa, que ganha o Estrela. Depois, Epá, depois durante a época... Só se for um jogo decisivo para eles, tipo o Benfica ou o Sporting ou o Porto têm que ganhar na Amadora, senão não são campeões e é o rival. Aí é que ainda acredito que eles vão, senão não acredito, sinceramente. E tens lá malta Eu sei, que era exatamente, eu ou ia é de dizer, eu sei de ataques dos gente, outros. exatamente, isso mesmo. Eu ia dizer, não vou estar a citar nomes, mas tenho aqui 2 ou 3 na cabeça que sei que já Sim, estão mas isso é completamente público, multados, né? isso não há problema Estão nenhum. completamente Aliás, multados. basta ver perfis nas E redes isso é o sociais de bom. alguns deles. Isso não tem nada a Tu ver, mas é pensa que quanto mais crescer a claque em números, não é, de claro. participantes nos jogos, mais cresce também um pouco o estrelismo, porque isso funciona nessas idades, porque muitos estão naquela casa dos 16 aos 20 e picos. E funciona muito também aquela coisa, pá, se tu tens 2 amigos que é do Estrela e que vão ir ver o jogo e vão ir cantar e não sei o que mais, é provável que se calhar um dia junte um. Isso aconteceu comigo. Eu tinha o meu vizinho, que era do Sporting, pá, e começou a vir comigo. E hoje em dia, ainda, apesar de viver fora, está na Irlanda, continua a ser dos 2 clubes, do Sporting e do Estrela. E o do Estrela é porque começou a ir comigo para a É Brigada normal. Tricolor. Eu E isso fica. não conheço ninguém que tenha começado a gostar do Estrela e que tenha deixado de ser do Estrela. Não conheço ninguém. Não. E Por isso, tens exemplos de seguidores no Instagram que estavam ao início porque alguns atletas que eles gostavam estavam cá no ano passado yeah, e este ano já não estão cá e continuam a ser estralistas e a apoiar e a seguir a nossa página e a participar durante os jogos quando lançamos um story do gol ou qualquer coisa, mandam logo um like ou dizem qualquer coisa. não. É normal. A mim, pronto, eu gostava era que na cidade da Amadora voltasse como no tempo dos anos 80, finais dos anos 80, inícios 90, em que esta Amadora tens de ser estrelista. Podes ser de outros clubes à vontade, mas tens de ser estrelista. E isso vê-se no. Vais para Olhão, vais para Portimão, vais para Sim, Matosinhos, vais para sim, cidades. Toda a gente apoia o sim. Clube da Terra. Sim. Até de Lisboa, que tem os dois dos chamados três grandes, há um monte de gente que é só bolonenses. E mesmo que Sim, não, o Belenenses sim que visto. tem muita gente que é só Belenenses. Eu sei, mas faz confusão, meu, porque é que nós temos no primeiro jogo de estreia passado um ano e meio sem ir ao estádio e tivemos 300 pessoas. Mesmo que haja Eu aquele penso medo, que mesmo tem, que haja o medo do yeah, Covid. mas aqui há vários fatores. Evidentemente, para mim foi uma desilusão como adepto, porque é pouquíssima gente, no meu entender. Agora, também é certo que há, primeiro, não era um jogo do campeonato, mas sim da Taça da Liga. Segundo, toda a dificuldade por causa do Covid para poder aceder ao estádio. Terceiro, período completamente de férias, porque era final de julho, início de agosto. Ou seja, já tens aqui 3 atenuantes para que vá
descontar gente que eventualmente poderia ir ao jogo. Quem é que não falha os primeiros jogos do campeonato porque coincide com as suas férias? A primeira pessoa que nunca tenha acontecido isso, ou das duas, ou nunca vai de férias, ou então está a mentir. Todos nós já falhámos os primeiros jogos porque coincidia com as nossas férias. É verdade. Muitas vezes estava no Algarve, ou assim, Yeah. só se o Estrela fosse chegar ao Algarve. Yeah. Sim, sim. Então, foi um pouco assim mauzinho, mas depois saltámos logo para os 800, mais ou menos, né? 800 espectadores, que está bastante bem, tendo em conta que ainda continua a existir Covid, continuamos ainda a tentar sair da pandemia. Agora, o que a mim me preocupa mais, e é o que tu estavas a dizer, e já o Miguel disse no último podcast, que é como é que é possível, porque assim, mais ou menos, não sei medir, mas apontaria que pá, aí, 3/4 partes da população em Portugal liga ao futebol, gosta um pouco de futebol e está mais ou menos a par do mundo do futebol, não é? Poucas são as pessoas que não sabem sequer quais são as equipas que ganham os campeonatos ou que disputam campeonatos. E eu não entendo como é que pode ser na Amadora, depois de um ano inteiro, apesar de que tenha sido no Campeonato de Portugal e apesar de que não havia público nos estádios, como é que pode haver a festa da subida e haver gente que nem sequer sabe quem é que estes são? Quanto mais o que é que fizeram, o que é que conseguiram. Eu isso não. Acho que também é um bocado de mau trabalho por parte do clube. Não é só a população da Amadora que é desleixada e que não liga ao Clube da Terra. Porque assim, eu não sei se funciona assim ou não, também porque às vezes eu estou um pouco desfasado no tempo. Mas, por exemplo, em tudo o que é comércio, ou entre aspas tudo o que é comércio da Amadora, porque é que não se faz uma publicidade aos jogos? Ou seja, um cartaz impresso e deixado. Isso não estou a dizer que ainda se utilize muito hoje em dia, mas há muitas terras de clubes pequenos que fazem isso. Uhum. Eu vou-te dizer, eu já disse isso no Facebook uma vez, e quando o Estrela fez aquele passeio de clássicos e de motas Sim, pela Amadora há sim, uns sim, sim, sim. 2 meses, eu lembro-me, eu não sei se cheguei a dizer isso no podcast, eu lembro-me, antigamente nós íamos todos de moto ao, à Costa da Caparica, ao Hotel da Costa, buscar o Estrela, ou ao Jamão mais Sim, tarde, íamos de moto, e nesse dia, antes de irmos para lá, porque ainda era cedo, andávamos meia dúzia de gatos pingados na brincadeira, a apitar pela Amadora com bandeiras e cascóis. E aconteceu-nos diversas vezes as pessoas dizerem: o Estrela joga hoje. Ainda bem que assim se calhar vamos ver. Só o facto desse passeio que por acaso organizaram uma vez, se organizassem isso uhum. mais regularmente, não sei se é fácil ou não, mas se organizassem isso com maior regularidade, em dia de jogo caseiro, dar uma volta pela Amadora com os carros clássicos e com as motas com bandeiras e cascóis. De certeza Uma absoluta das, que uma, em cada uma das 200 ou pessoas 300 pessoas, uma ia ao estádio. uma das pessoas que organizou, ou que não sei se foi o organizador até mesmo, pretendia fazer isso. Nunca acabaste de dizer que Sim, no sim, dia sim. dos jogos, ou se não fosse todos, eram quase todos os Sim, mas jogos, eu não sei até que haver ponto um é pouco isso, execuível não é? fazer isso todos os jogos em casa. Mas também é período de férias, se calhar o rapaz nem está cá. Todos os jogos é complicado, porque também depois acaba por ser muito. Sim, mas já que vão lá, Quanto podiam mais, ir 2 horas antes. quanto mais, quanto mais repetitivo, menos gente depois também acaba por aderir. No início é um pouco aquele fulgor, mas depois perde-se. Agora, aqui é desde o futebol distrital ao futebol mesmo até da segunda liga, é normal tu andares por aí pelo país e vais numa terra e estás lá à porta de um café e está lá Ainda há. o panfleto pegado e que tem jogo tal, dia tal, não sei o que, Mas que isso também equipa aqui. tal. Isso Aqui também tem. nunca entendi porque é que depois digamos, de recomeçarem os séniores com o CDE, nunca houve esse trabalho de Ah, se calhar, divulgação. se calhar é por causa das redes sociais. O pessoal pensa que toda a gente tem acesso às redes ou que toda a gente está atenta às redes. Mas no caso do Estrela é tramado porque temos duas páginas. Portanto, uma pessoa que siga o clube não sabe que existe uma segunda página, ou vice-versa. E, por exemplo, aqui na Holanda existe. Vais aos bares no centro do Utrecht, aos bares assim mais Claro, movimentados pelos estudantes, tem lá os dias dos sim, jogos do UFC Utrecht. claro. Eu penso que entra mais, visualmente, entra mais tu teres isso na porta de um café, de um supermercado, qualquer estabelecimento, até pode ser uma farmácia, não?
entra muito mais do que uma rede social, porque eu penso que hoje em dia as redes sociais também são muito superficiais. As pessoas metem likes e nem leem as coisas. É tão fácil encontrar o típico comentário a perguntar uma coisa que está escrita no post. Yeah. As pessoas passam assim aquilo, o dedo no telemóvel, Há um grupo. e nem viram o que está ali, mas metem like. Há um grupo que eu sigo, que é o Fórum MotoGP Portugal e Miguel Oliveira, Sim. que eles dizem isso muitas vezes. Epá, quando queremos o organizador, quando quer controlar tipo a estatística, como é que andam as coisas, o que é que ele faz? Vamos ver quantas pessoas é que leem isso. Então ele faz um texto da Chacha, uma treta qualquer, a Sim, dizer, uma treta só para... gosto muito do Miguel Oliveira, blá, blá. De repente, quando dá a parte do ver mais, aquela parte mais tensa, ele começa, bem, isto aqui é só para ver quem é que está atento. Quem é que tu gostavas que fosse o primeiro a ser despedido? E depois vais ao poll, eu não sei como é que à sondagem, sim, a e sondagem. tens toda a gente a votar Miguel Oliveira, porque pensa que é uma coisa boa, não ler o post. Claro, nem leram o texto, só leram as duas primeiras linhas, que é o que aparece. E alguns nem isso. Olha, em Não, mas falar em isso clubes, eu já... falei há pouco do clube, que temos duas páginas e tal. O Estrela Amadora anunciou as captações, que começam dia 1 de setembro e já tem os horários por cada escalão. Cada escalão. E a escola de guarda-redes também, que é uma coisa que vai continuar. E anunciaram já nomes que já conhecemos de anos anteriores, que é o António Costa sub-19, treinador. Treinadores, António Costa sub-19, António Valente sub-17, Diogo Ferreira sub-15, que chegou a ser adjunto agora do Carrajola na época passada. O Ricardo Almeida, que era o capitão da equipa, que toda a gente conhece também, que é do sub-13. Eldor Oliveira é o único nome novo que eu vejo aqui, que é sub-12. E o Miguel Marques também já vinha de antes, que é o sub-10. E depois Bom, o anunciaram. Helder é a última contratação. O Helder é o único que eu não conheço. Não sei se vem de algum clube, não faço ideia, ainda não pesquisei. Agora, novidades, judo e futebol feminino. O que é que achas disso? É assim, sobre o judo, faz parte da história do clube. É completamente lógico, no fundo, porque se pegarmos na refundação, em que está escrita na página original da refundação do clube, com o nome CDE, todos os valores e tudo no fundo, não é? Era como um ressuscitar do que nós tínhamos perdido, que tinha morrido, não é? Quando houve a ruptura financeira do Clube de Futebol Estrela Amadora, não é? Então, acho que é lógico que modalidades amadoras é que o Clube de Futebol Estrela Amadora tinha. Tal e tal. Pois, com o tempo vamos recuperar todas e que tenhamos representação nessas modalidades. Porque, no fundo, é uma forma, acho que, muito óbvia e lógica de seguir as pisadas do anterior Clube de Futebol Estrela Amadora. Por isso é normal. Condições para a prática da modalidade, aí já desconheço. Não sei Eu como não é que está o sei, estádio a isto vai nível ser de uma pavilhões. parceria, isto vai ser uma parceria com a Academia de Judo Amadora. Mas eu, quando via a publicação, fiz uma festa, entre aspas, porque foi voltar a uma coisa mítica do clube. Claro, exatamente. E eles próprios, na publicação, disseram qualquer coisa sobre a refundação e lançaram o jogo. Sim, e com parceria ou não, se calhar é melhor mesmo até com parceria para tu poderes ter tanto já atletas como treinadores e condições, porque evidentemente que essa gente já tem que ter umas condições para a prática da modalidade. Se faz uma parceria, sei lá, é quase como no ciclismo que se junta o patrocinador com um clube, por exemplo, estou-me a lembrar no caso do ciclismo, a Rádio Popular, que é uma, faça publicidade, né? É uma empresa que está junta com o Boa Vista Futebol Clube e formam uma equipa, né? de ciclismo. No ciclismo acontece muito. Sim. E se nós tivermos que o judo estar ligado a algo que já existe e que não tem nada a ver com o Estrela, depois a partir de agora passam a ir de mão dada. Claro. E se isso puder dar melhor tanto para a modalidade, na amadora, representação para o nosso clube e que todos saiam a ganhar, depois melhor. E em relação ao futebol feminino, eu só me pergunto onde é que vamos jogar, não é?
Eu ainda não. A parte do futebol feminino também não entendi bem, porque eles dizem que é se nasceste depois de 2007, mas implica séniores? Ou é só a parte da formação? Atenção, o pouco sei de futebol feminino, na verdade, não sou adepto de futebol feminino, mas pelo que eu vou, assim, uma pessoa sempre vai apanhando daqui e de lá, tanto a nível regional como a nível já mesmo profissional. E, por exemplo, o campeonato de Espanha é um dos bons campeonatos da Europa. Não está ao nível do topo, como um campeonato alemão, mas é um campeonato que já tivemos, por exemplo, algum jogo do Atlético de Madrid, não sei com quem, com 50 mil espectadores, né? São casos pontuais, mas já foram atingidos esses objetivos. O que eu quero dizer é que o futebol feminino acontece um pouco como o hóquei, que aqui sim eu estou à vontade para falar, que é assim, a diferença entre o masculino e o feminino, na mesma modalidade, é que a equipa sénior do feminino é composta por muita miúda jovem mesmo. No hóquei é normal tu teres equipas que são equipas séniores, a primeira equipa, e há lá miúdas de 16 anos e 17 anos a jogar. E no futebol Pode ser feminino isso. dá-me a sensação que também acontece isto. Ou seja, que tu formas uma equipa em que tu dizes, epá, vamos meter aqui miúdas a partir dos 15 anos ou 16. Até aos 30 ou mais. E há uma mistura de uma, digamos, uma amplitude muito maior de idades. Eu penso que seria por isso. Mas vamos ver quando arrancar como é que é. Nem sei como é que Eu, por andas exemplo, não estás sei. à formação em É Lisboa. isso, eu não sei como é que funciona a estrutura, digamos, a pirâmide do futebol feminino em Portugal. Eu sei que há a primeira divisão, depois há a segunda divisão, que são por grupos, por certo. Não existe uma primeira divisão grupo único, ou pelo menos até Sim, há sim, 2 ao anos não norte e existia. sul. Eu conheço uma pessoa que gosta bastante do futebol feminino, inclusive o português, porque é uma pessoa bastante apaixonada pelo futebol português. Posso lhe perguntar um pouco, porque Nós ele. temos um seguidor que conhece bem o futebol feminino, por razões familiares. Também já me disse que ia ficar atento, só qualquer novidade ia-nos avisar para nós partilharmos. Eu estou a falar pronto, daquele do meu colega José Maria Nolé, de Sevilha, e que pronto, ele realmente já fez inúmeras entrevistas a jogadoras, e eu lembro-me até o ano passado que uma vez ele até me comentou que pá, sabias que no Damaense, o Damaense tinha equipa de futebol feminino na Desceram Primeira este Liga? ano, não foi? Sim, sim. Lembras não, desculpa. Sabias que no Damaense está a jogar agora uma jogadora espanhola? E ficámos a comentar, pronto, realmente era um bocado estranho, não é? E ele depois chegou mesmo a conseguir falar com essa rapariga e fazer a entrevista. E pronto, tinha a ver com estudos, beca de estudos, e então isto, às vezes, o futebol feminino tens que mudar um pouco aquela coisa, o chip, né, que nós dizemos aqui. Não podes olhar para o futebol feminino como olhas para o futebol masculino, nem de longe nem de perto. Né? E funciona um pouco isso. As miúdas vêm jogar para determinados clubes que dizem, mas como é que é possível haver jogadores estrangeiros? Né? Porque estão a estudar, estão de Erasmus, estão de outros tipos Sim, de. sim, sim. E pá, nós, assim, se está no futebol feminino, volto a dizer, não sei qual é a pirâmide, mas se a coisa não for para ficar lá fundada como uma equipa B nos distritais, epá, acho que é bom. Quanto mais representação o clube tiver, melhor. A nível de campos, isso aí, fazendo futurologia, porque sabemos pouco ou nada sobre isso, poderia ser, por exemplo, no Monte da Galega, não é? Quem sabe? Epá, para mim era pedir ao município para usar aquilo à vontade. Eu não acredito que seja no estádio José Gomes, o futebol feminino, pelo É menos no assim, início. tu tens no campo sintético, tu tens a formação lá a jogar, a treinar todos os dias. Depois, de manhã, tens a equipa B, pelo que eu percebi. Mas antes das 6h30, está livre. Mas é complicado. Pois. E também tens que pensar no nível dos E tens pronto, segunda-feira às 9h30 da balneários, por noite. exemplo, não é? E balneários para toda essa Pois é. gente durante o dia, não é? Epá, mas os balneários não tiveram obras? Ou... Quer dizer, não sei, mas eu lembro de alguém me dizer que Não os sei, balneários têm obras. É, tenho a não ideia que alguém sabia. disse isso. Temos que investigar. Mas vamos ver. É assim, há que arranjar alguma maneira daquilo. É assim, todos, é assim, eu sou o primeiro a dizer, né? Quantos clubes é que há na Amadora? Pois há X clubes e direitos iguais para todos, né? Não é porque não vamos nos queixar do Benfica e do Sporting que estão às portas da nossa casa a dizer que aglutinam tudo e depois fazemos o mesmo a nível
local, o Estrela aglutinar e todos os clubes. Por isso é que eu faço brincadeiras às vezes contra, sei lá, contra o Real, contra o Damense, mas no fundo, acho que todos ganhamos se esses clubes estiverem bem. É bom para a rivalidade e para o futebol, não é? Portanto, penso que a nível de futebol feminino, o Monte da Galega acho que é a casa ideal, não é? Para mim, até a equipa B jogava lá. É melhor do que jogar no sintético. Eu acho que o sintético é muito curto. Está bem que pode estar dentro dos mínimos, mas é muito curto. Faz confusão ver lá futebol. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, que é assim. É muito radical. E eu escrevi isso quando o Estrela arrancou os séniores e no primeiro ano fomos a alguns campos. Nomeadamente, lembro-me, Alveira da Serra, Salesianos, e havia o outro, não era Trajoso, podia ser por aí, para a zona Trajoso. Não era assim tão curto. Não é Trajoso, é para ir para essa zona, mas não é Trajoso. Mas pronto, nós tivemos alguns campos de rivais, né, que eram com estas dimensões, as chamadas mínimas, que se não mudaram, e tenho 99% de certeza que não mudaram, são as mesmas de quando eu estava no futebol, já lá vão 25 anos, que são 45 metros de largura e 90 metros de comprimento. Isso é o mínimo. A nível de comprimento não há grande problema, porque há muitos campos até no futebol mais de categorias mais altas que têm aqueles 100 metros ou um pouco menos de 100 metros. Agora, jogar com 45 metros de largura, tendo em conta que o futebol evoluiu muito, no meu tempo o futebol, a gente nessas categorias eram mais campos, 80% dos campos eram de terra e 20% é que eram de sintéticos ou de relva natural, não é? Então, se o futebol evoluiu nessa questão de deixar de haver campos de terra, também acho que a Associação de Futebol de Lisboa deveria proibir essas medidas, ou seja, deveria fazer uma atualização no que é as medidas mínimas. É a minha opinião, é mesmo pessoal. Eu, para mim, não era permitido e o nosso sintético não entraria num campo, digamos, válido para poder realizar jogos oficiais. Para treinar, cada um treina onde pode. Jovens? Agora, para jogar aquele campo, tem as medidas que aquele campo tem, para mim só serve para uma coisa, para jogar futebol 7. Para jogar futebol 11 é uma aberração. Sim. Quando eu vejo uma linha lateral pegadinha, a 2 metros ou nem isso, da grande área, lembro-me logo dos tempos passados, há muitos e muitos anos atrás, e que isso era normalíssimo. E toda a gente dizia, isto é uma caixa de fósforos, aí não se pode jogar futebol. 22 pessoas num campo de futebol de 45 de largura por 90, acho que não pode haver ninguém que ache que aquilo é normal, não é? Quando se montou o sintético, pensei, melhor do que não ter nada, a nível de treino, mas a nível de jogo, gostava que a equipa B jogasse no relevado principal ou no Monte da Galega, como estás tu a dizer. Monte da Galega, para não pisar muito coisa. Ou só de vez em quando jogos grandes, tipo os de equipas B de outras equipas famosas. Sim, como é os Júniors do Estrela, que às vezes jogavam antigamente. Às vezes jogavam, eu cheguei a ver contra a Académica, contra o Benfica, nos estádios de Gomes, os Júniors. E assim, a equipa B, por exemplo, também se calhar agora está na terceira, mas daqui a uns anos, esperemos, quando estiver na primeira distrital ou no Campeonato de Portugal, aí sim que já tem que jogar mesmo nos estádios de Gomes, até porque vai trazer público. Eu vi o jogo, eu vi um bocado do jogo, não foi todo, do Estrela B com o Sub-21 na época passada, um jogo que tem. E aquilo fazia uma confusão, porque aquilo na televisão não se nota muito nos jogos do Maicujo, mas aquilo, o pontapé de canto é um passo da grande área. E depois era quando eles iam até à linha, estão habituados em campos maiores, iam até à linha, cruzavam a bola, assim, quase para a linha de comboio. Claro. Tu pensa que, por exemplo, não existe flancos a nível de quê? De não pisar a área, quero dizer. Ou seja, o nosso Sérgio Conceição, cada jogada que fizer naquele campo, quando estiver a 16 metros, digamos, da linha de fundo, está dentro da área, sim ou sim. Porque não existe flanco, não existe. É nada, são 2 metros.
até por questões de faltas e tudo, é complicadíssimo. Porque qualquer falta a 16 metros da linha de fundo, que é a grande área, depois estamos já dentro da área, portanto, penalti logo. E mais coisas que eu poderia... Eu, por norma, costumo dizer sempre que para tu saberes se um campo é já a roçar o estreitinho, a marca dos 9,15 m desde o pontapé de canto, há um traçozinho na linha de fundo, que é os 9,15 m a que o defesa tem que estar quando tu vais executar o pontapé de canto. Se essa marcazinha está dentro da área, já estamos mal. Já é um campo curto. E no nosso campo número 2 essa marca está bem dentro da área. Mas pronto, é assim, aquilo para treinos é melhor do que ter um campo de terra ou do que não ter. E ajuda-nos bastante a nível de formação toda, não gastamos o nosso relevado. E claro, e não podemos deixar de pensar nos mais pequenos, que eu não sei até que idade é que é, se é sub-11 ou sub-12, que ainda se joga em futebol 7. Não sei. Isso tem que ser o Miguel, que ele é o especialista nessa área. E claro, para futebol 7 aquilo chega e sobra, não é? Percebes? Então, pelo menos para essas categorias, ou até essa categoria, aquilo é bastante útil e estamos bem. Agora, eu por exemplo, lembro-me quando fizeram o relevado sintético, quando o meteram, eu sempre disse, é que nem os júniores eu jogava aí, não? Os júniores até para crescerem como equipa e para poder alimentar uma equipa B ou mesmo a equipa A, deviam jogar com as mesmas medidas. Por isso é que as escolas de futebol, não é? Seguem os mesmos padrões, não é? Tu vais à escola imagino que o Benfica e o Sporting e o Porto funcionam assim, tu vais à escola do Barcelona e aquilo, os campos todos medem exatamente ao mesmo metro de largura e de comprimento, porque eles não só praticam todos, desde os pequenos, o mesmo estilo de jogo, como também estão habituados a treinar e a jogar as mesmas dimensões do campo novo. Olha, e digo o Barcelona... Diz. E o Barcelona? Não, digo o Barcelona como exemplo que tenho de clube grande aqui perto de casa. Evidentemente que o Real Madrid funcionará igual, Atlético de Madrid e outros clubes europeus. E os de Portugal também. Até porque agora estamos já numa fase em que os clubes já têm academias, não é? Como antigamente há 20 e 30 anos atrás, não é? Os clubes têm montes de campos de treino, não é? Tanto Alcochete, como Seixal, como o Porto, penso que é Papagaia, não sei muito bem onde é que é. Olha, então para terminar, porque já passa uma hora e também temos aqui já alguém a tocar à porta. Sim, há aqui gente já intrusa. Já temos aqui outra pessoa para entrar, mas agora já é tarde, a gente já vai falar com ele quando desligarmos. Só rapidamente, vê se o teu calendário foi atualizado, o Google. Se foi atualizado no dia 10 de setembro, temos o jogo com o Rio Ave e no dia 16 com a Académica. Se já lá estiver nesses dias, é porque está a funcionar bem e ficamos por aqui. A nível de calendário temos dia 10 e dia 16 de setembro. Tem jogos? Agosto, setembro. Eu gostava de ir ao setembro, mas agora... O que é que se passa? Ok, já estou. 16, sim. Sim, 16, 8... Sim. 16, 9 e 15 para mim, 8 e 15 sim. Então pronto, está a funcionar. E dia 10 e dia 10 e 10. Quando te queixaste, já está tudo a funcionar. E dia 19 tenho aqui todos os jogos. Quem quiser, iOS ou Google, agenda partilhada é só pedir. Mandem-nos mensagem privada pelo €1 por mês. €1 por mês. Não é nada, é à borda, é tudo grátis aqui. Vá pessoal, vou desligar. Até à próxima, foi um prazer. E até ao próximo podcast. E agora entra para a lua. Um abraço. Olá, boa noite. Olá, Paulo. Olá, vou desligar bom dia. a gravação, Paulo.